Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou meditar na carta de Paulo a Tito. Vejam bem que Paulo ele escreve duas a Timóteo, ao jovem pastor Timóteo, e escreve uma carta pastoral também para Tito. E provavelmente esta carta que Paulo escreveu a Tito foi justamente para que ele colocasse em ordem a igreja que estava ali na ilha de Creta. Se vocês lerem o capítulo 1, no versículo 5, Paulo diz isto na sua carta: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Então, Paulo ele escreve para Tito, que já tinha deixado Tito na ilha de Creta, para que Tito colocasse em ordem a igreja. Alguma coisa estava acontecendo ali na ilha de Creta. A ilha de Creta ela estava a sudoeste ali do mar Mediterrâneo, e é uma ilha que tem 8.336 quilômetros quadrados, uma ilha pequena, e Tito foi deixado lá por Paulo para que ele colocasse as coisas em ordem. E neste primeiro capítulo ainda, ele fala sobre calar os falsos mestres, que Tito, uma das incumbências de Tito era calar os falsos mestres. E veja bem que Paulo ele escreveu esta carta quando ele já estava preso em Roma, isso por volta do ano 64. Creio que assim que Paulo escreveu a primeira carta a Timóteo, porque foram duas cartas a Timóteo, a primeira carta, a segunda carta, e Timóteo provavelmente estava em Éfeso, dirigindo a igreja, e Tito na ilha de Creta. Então, por volta do ano 64, é que Paulo ele escreve a Tito, justamente dando instruções a Tito como ele deveria conduzir a igreja do Senhor que estava naquela ilha. E aqui ele instrui o Tito, esse pastor, que foi destinado a pastorear aquela igreja, que calasse os falsos mestres. E essa instrução ela vai do versículo 10 até o versículo 16. E pode ver que ele começa assim: porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, olha aí, ensinando o que não devem, por torpe e ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta, que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro, ou tal testemunho é exato. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrente nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão
corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. Veja que a instrução aqui para fazer calar os falsos mestres, pelo texto nós sabemos que já são os judaizantes. Ou seja, aqueles judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas que queriam introduzir na igreja os costumes, não a lei em si, que a lei é santa e boa, os 10 mandamentos, ele prevalece. Pode ver que todos os mandamentos foram ratificados no Novo Testamento. Aqui está falando de costumes introduzidos no meio da congregação e que estava pervertendo casas inteiras. A palavra perverter aqui é uma palavra grega que é destruir, ou seja, eles estavam destruindo casas inteiras. E veja bem que no 10, voltando aí no 10, diz que, porque existem muitos, não são poucos. Veja aí que Paulo fala para Tito, são muitos. É triste saber que são muitos. Se Paulo tivesse dito assim, são poucos os insubordinados, mas infelizmente, Paulo diz, são muitos insubordinados. A palavra insubordinado aqui que não se submete, não submisso. Aqueles que não submetem a liderança, ao evangelho, à doutrina verdadeira do Senhor Jesus. Pauradores frívolos. O que é pauradores frívolos? No nosso linguajar seria uma pessoa papuda, ou seja, alguém que fala coisas vazias, coisas sem nexo, coisas triviais, coisas insignificantes. São os pauradores frívolos, pessoas arrogantes que falam coisas vazias. E diz aqui também que são enganadores aqui é sedutores, com a sua insubordinação, ou seja, não sendo submisso, e também com as suas palavras vazias, palavras frívolas, eles enganam. E enganador, especialmente, quem são? Os da circuncisão. Especialmente, não é dos, é os, especialmente os da circuncisão. Quem são eles? Judeus convertidos ao cristianismo e que queriam introduzir no meio da igreja costumes judaicos, não costumes bíblicos que estavam na palavra do Senhor, na Torá, não. Eram costumes passados de geração em geração e que estes costumes eles queriam introduzir no seio da igreja. E Paulo diz que, olha, Tito, é preciso fazer calar. Cale estes homens, não deixem eles falarem. Paulo, ele é enfático, ele é incisivo na sua fala aqui, instruindo a Tito. Cale-os, porque andam pervertendo, andam destruindo, eles estão destruindo a igreja do Senhor, eles estão destruindo casas inteiras. Porque naquela época, irmãos, esse período aqui do ano 64, do início da igreja, não existiam templos constituídos, não. A igreja, ela era constituída de famílias que se reuniam nas casas das pessoas. Não tinha um templo bonito, todo ornamentado, com cadeiras almofadadas, não, nada disso. Os irmãos, os cristãos da época, eles se reuniam nas casas. E por isso que ele diz aqui que andam pervertendo casas inteiras, onde esses irmãos reuniam, ou seja, destruindo casas inteiras, ensinando o que não devem. E outra coisa, eles ensinam o que não devem por torpe ganância, ou seja,
a vantagem, no sentido de levar vantagem monetária, no sentido de angariar dinheiro, levantar dinheiro, ensinando, eles queriam tirar o dinheiro das pessoas. Por isso que é torpe ganância. Isso aqui é avareza, o amor ao dinheiro. E outra coisa no versículo 12, foi mesmo dentre eles, dentre esses judeus que tinham convertido ao cristianismo, claro que eram judeus que habitavam ali na ilha de Creta, e diz aqui que, e agora eles tinham se tornado cidadãos ali da região da Grécia, que era cretense, por isso que Paulo fala que foi mesmo dentre eles um seu profeta, que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. E Paulo fala assim: tal testemunho é exato. Isso que esse profeta seu falou é verdadeiro. É isso mesmo que eles são. São mentirosos, são animais terríveis. Fera é animal, animal irracional, que diferente do ser humano, que age com raciocínio. Feras são animais que não agem segundo o seu raciocínio. Feras terríveis, ventres preguiçosos, provavelmente não gostavam de trabalhar, que viviam nas custas das pessoas. Por isso que eles estavam interessados no dinheiro das pessoas, eram avarentos, porque eles eram preguiçosos e viviam às custas dessas pessoas. E veja bem que quando Paulo cita aqui que um seu profeta, esse profeta aqui, ele viveu no sexto século antes de Cristo, e era Epamenides. Epamenides foi este profeta que nasceu ali na ilha de Creta, e ele disse essa verdade. E Paulo usou o seu testemunho, ou seja, o testemunho desse profeta seus, que era Epamenides. Ele disse uma verdade: vocês são isso mesmo. Portanto, aí ele fala, diante de tudo isso, Tito, repreenda-o severamente. Não passe a mão na cabeça, Tito. Seja severo, para que sejam sadios na fé, sejam sãos na fé. E não se ocupem também com fábulas judaicas. O que são fábulas aqui? Fábulas aqui, a palavra grega é mitos. Ou seja, é uma história inventada. E que através dessa história inventada, ele consegue cativar a mente das pessoas. Pode ver aqui, e não se ocupem com fábulas judaicas, com historinhas inventadas, nem com mandamentos de homens. Veja bem que está falando de mandamentos de homens, não é mandamento de Deus. Ele não está falando dos ensinos que estão baseados na Torá, deixada por Deus e que foi escrita por Moisés. Não. Ele está falando aqui de ensinos ou de mandamentos inventados por homens, nem por andamento de homens, desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Aqui está falando de alimento, alimentação. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidos. Quem está corrompido, para ele, diz aqui que todas as coisas são puras para os puros. Quem é puro de coração. Está falando de alimentação. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Por que nada é puro? Porque as suas mentes já se corromperam. As suas mentes já estão apodrecidas, pervertidas, destruídas. Por isso eles não aceitam. Ele está falando de judeus que queriam colocar ensinos no seio da igreja totalmente contrários à palavra do Senhor, e aqui está falando de alimentos. E ele continua: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, porque os judeus conheciam quem era Deus. Não eram pessoas pagãs que não tinham conhecimento do verdadeiro e único Deus criador de todas as coisas. Os pagãos não conheciam a Deus, eles serviam a outros deuses. Mas aqui Paulo diz, no tocante a Deus, professam, eles falam que conhecem a Ele,
Portanto, eles negam através de quê? Das suas obras. Porque a fé, ela é confirmada pelas obras. A obra na vida de um cristão é consequência da sua fé. A fé é confirmada pelas obras. Então, quando eu pratico boas obras, eu confirmo a minha fé. E não o contrário. As boas obras não produzem fé. Eu não vou para o céu baseado nas minhas obras. Eu vou para o céu baseado na minha fé. E quando eu tenho fé, esta fé é evidenciada na minha vida através das minhas obras. Então, por isso que Paulo diz, olha, entretanto, eles dizem que conhecem a Deus, mas através de suas obras, o que eles fazem? Eles negam a Deus. É por isso que são abomináveis. Abomináveis aqui é detestável. Por isso que eles são detestáveis, desobedientes, ou seja, pessoas que desobedecem à palavra do Senhor, e reprovados, ou seja, que não passou pela aprovação do Senhor. Não, para quê? Para executar boa obra, porque eles estão fazendo obras más, ensinando coisas que não convêm à igreja do Senhor. Veja bem que este aqui é o perfil da igreja nos dias de Paulo. Logo no seu nascedouro, a igreja ela já estava sofrendo ataques não externos, pelo menos aqui na ilha de Creta. Claro que no Império Romano também sofria ataques externos por parte do Império. Mas nesse caso aqui, da igreja que estava ali na ilha de Creta, o ataque ele era interno. O ataque ele estava vindo por parte daqueles que haviam abraçado a fé, que haviam aceitado a Cristo e que agora estavam querendo perverter a igreja do Senhor. E parece que este é o pior ataque. O ataque vindo de dentro, ele implode toda uma igreja. Quando o ataque é de fora, os crentes, eles se unem em uma só fé e fazem, e combatem e defendem a igreja. Mas quando o ataque, ele vem de dentro da igreja, ele é muito mais destruidor, porque ele se alastra como um câncer. Então é terrível quando o desvio doutrinário ele é proveniente de dentro da igreja. E é o que nós estamos vivendo nos últimos dias. Nos últimos dias nós estamos vivendo que o desvio doutrinário dentro da igreja, não estou falando de uma igreja específica, estou falando no universo. E esse desvio doutrinário da igreja universal, a igreja que está espalhada em todo o mundo, esse desvio doutrinário está saindo dentro dela própria. E pode ver que o próprio Paulo ele falou isso para o nosso jovem pastor Timóteo. Ele falou para Timóteo, olha Timóteo, nos últimos dias virá o quê? Dias trabalhosos. E esses dias está na segunda carta, olha aqui, capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo, o jovem pastor Timóteo, sabe, porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão o quê? Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, reverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade. O que é forma de piedade? Piedade é eusebeia, ou seja, tendo a forma de devotos a Deus, negando-lhe, entretanto, o poder. Mesma forma aqui. O que Timóteo estava sofrendo, Tito também estava. Ou seja, aqui na carta de Tito, ele diz que no tocante a Deus professam conhecê-lo, mas através das suas obras eles o negavam.
É o que nós estamos vendo nesses últimos dias. As pessoas estão se desviando da doutrina, da palavra do Senhor. Quase que as cartas de Paulo não são mencionadas mais nos cultos. Dificilmente ouvimos pregações a respeito das cartas de Paulo, principalmente as cartas pastorais, em que Paulo instrui esses dois jovens pastores como devem conduzir a casa do Senhor. Não ouvimos pregações nesse sentido. Então, os homens estão, como diz Paulo a Timóteo, eles estão enfatuados, ou seja, estão inchados. É isso que nós estamos vivendo nesses últimos dias. A igreja está atravessando por uma fase muito difícil, em que os homens são mais amantes de si mesmos, do dinheiro, como estava acontecendo aqui também na ilha de Creta. Eles faziam isso por torpe ganância ou por avareza, mas no sentido de angariar fundos, recursos, porque eles não queriam trabalhar, porque eram ventres preguiçosos. Creio que também nós estamos vivendo esses últimos dias pregadores da prosperidade que visam mais o valor monetário, o dinheiro, enriquecendo-se e se esquecem de aplicar a doutrina na igreja do Senhor. Estamos vendo uma igreja que está se afastando dos padrões bíblicos, estão se afastando da verdade contida na palavra do Senhor, e eles estão mais interessados no dinheiro, no monetário, na fama, na glória deste mundo, e estão perdendo o foco principal, que é salvar almas e conduzi-las ao reino eterno do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo o abençoe e até o próximo vídeo. Até lá!